E aí, pessoal, o fracasso do Internacional pela visão de um gremista e a grande diferença entre Grêmio e Inter nesse momento. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio e também de Inter aqui no YouTube. Gente, imagina você ganhar 2 vezes na final da Libertadores. Você aposta no resultado do jogo, em quem você quer que ganhe, e ainda recebe, quando ganhar o prêmio, mais R$ 25 em aposta grátis. É essa a brincadeira da KTO para a final da Libertadores. Entre agora, kto.bet.br e divirta-se. Sempre lembrando, é proibido para menores de 18 anos, tem que jogar com responsabilidade, mas você pode sim se divertir muito com a KTO na final da Liberta. Eu tô com o Palmeiras, você tá com quem? Eu acho que o Palmeiras ganha, então eu vou ganhar meu prêmio e vou ganhar também R$ 25 de aposta grátis. Você vai se divertir 2 vezes com a proposta da KTO. Gente, o Inter perdeu de forma muito dura para o Vasco da Gama. E se engana quem pensa que a derrota começou ontem, quando o juiz apitou o jogo. O Inter é um clube que não soube entender a sua dificuldade. E eu explico. A primeira delas é como se via e como se vê o Beira-Rio. Prestem atenção. O que você mais vê do Beira-Rio hoje? A foto com luzes bonitas, com o pôr do sol no fundo, a estrutura visual que se criou a partir da orla. Você já parou para pensar que o Inter vitorioso, ele tinha ao lado do estádio campos de treino surrados, com pouca grama alguns, mas que ali alimentavam forças de jogadores importantes que nasceram dali para o sucesso do próprio Inter. Pois hoje não. O Inter trocou campo por estacionamento. Trocou base por imagem. Bonitas é verdade, mas por imagem. Os campos de treino foram para Alvorada, alugado. E o Inter esqueceu da sua estrutura porque passou a viver o mundo do Instagram. O mundo do Instagram. Essa é a primeira realidade. O Inter esfacelou a sua estrutura de base e sofre muito para conseguir enfrentar grandes estruturas e ter jogadores potencialmente fortes para dar o andamento à necessidade de venda e também tecnicamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a política. Vocês prestaram atenção que nos últimos anos o Inter afastou Fernando Carvalho, o maior dirigente da história do Inter, o dirigente que conquista tudo pelo Inter, foi afastado pela política. Porque o tamanho dele apagava os outros. E isso, não pensem vocês que é uma grande estrutura pensada. Não é pensado. É das pessoas. É difícil ter grandes sombras. E muitas vezes, se nós não soubermos entender isso, nós diminuímos, em razão da nossa individualidade, o que o contexto pode viver. E o Inter fez isso. Diminuiu a força de Fernando Carvalho, tirando espaço de um dirigente que poderia ser o grande e melhor conselheiro, uma espécie de patrono, e que no Inter virou, melhor não vi, porque ele trabalha com futebol, ele conhece, sim, ele é melhor do que os outros. E por fim, algo que é mais sério e muito mais difícil de ver, a indústria das narrativas. O Inter foi um clube que durante, e aí é um espaço mais curto de tempo, moldou os caminhos da comunicação de acordo com a sua vontade, organizando através de redes sociais estruturas que atacavam o contraditório, na maioria das vezes pessoalizando isso
e diminuindo a força do interlocutor, que é, como tu faz isso? É gremista. Esse aí é gremista. Esse aí é ideológico. Esse aí não gosta da gente porque não gosta do presidente. Então, diminui a opinião dele, faz com que a opinião não sirva. Isso aconteceu com muitos identificados do Inter, muitos identificados. Quantas vezes se viu a troca de treinador? Estou rogerizado, estou agora ramonizado. E um mês depois os caras, opa, não tem nada de ramonizado não. E aí já era tarde, porque o contexto já estava montado. Isso aconteceu muito forte com isentos, que também ideologicamente foram comovidos a seguir essas leituras. Se a gente pegar, por exemplo, o caso mais emblemático, a venda de direitos de TV por 50 anos. Vocês se dão conta que esse dinheiro era feito, e isso está na origem do projeto da Liga Forte, para pagar dívidas. No caso do Inter e de todos os clubes que pegaram esse dinheiro, virou poeira nos pés de centroavantes. No caso do Inter, do Valência, do Borré, de outros tantos. Mas a narrativa hoje, qual é? Não, isso é um comissionamento, não tem nada de venda de direito. Mesmo que o balanço do Inter não diga isso. Narrativas, indústria das narrativas. A narrativa do momento, precisamos pregar que vamos sair, podemos sair e o mundo vai ser assim porque apenas erramos no planejamento. O planejamento é que deu errado. Não. O planejamento é resultado de uma soberba, de um controle dessa comunicação que permite que tu não tenha um contraditório justo. E isso afunda qualquer estrutura. Entrando nas relações com o Grêmio, eu diria que a indústria das narrativas, o Grêmio também tem. Igual. São poucos os que combatem de forma efetiva, não o centroavante, o zagueiro, o goleiro, não. Isso é nada. Agora, fala das finanças para ver quantos se levantam contra. O Grêmio está vivendo um transfer ban e todo mundo não tem efeito prático. Isso desmoraliza o clube. Do ponto de vista político, vocês se deram conta quantos anos Fábio Koff não esteve na realidade do Grêmio? Vocês sabem por quê? Porque ele ganhava dinheiro no Clube dos 13. Vocês sabiam disso? Vocês não acham muito semelhante? É muito semelhante. E o Grêmio afundou politicamente. Vocês sabem o que aconteceu com o Romildo Bolzan, que tem muita semelhança com o Barcelos? Equipar o clube politicamente. Equipar o clube. Em todos os departamentos tem 2, 3 dirigentes não remunerados que de alguma maneira mantêm essa estrutura política em cima da narrativa de dirigentes. Gostem ou não, Grêmio e Inter estão muito parecidos neste aspecto. Mas existe uma grande diferença que nós precisamos posicionar. É preciso dizer até como semelhança ainda, desculpa voltando, Marcelo Marques. Ele sai por quê? Porque olhou o tamanho do problema. Seja político, seja financeiro. É por isso que ele sai. Mas existe uma diferença. E é aí que está a grande solução dos clubes. Ter trabalhos independentes aonde salva, que é nas categorias de base. Se o Inter desmanchou as suas, o Grêmio não. O Grêmio até tentou, mas não desmanchou. O Grêmio quase vendeu o Cristal
por 20 milhões. O Grêmio quase vendeu a escola dele por 20 milhões na zona sul de Porto Alegre. Alberto Guerra, que felizmente vai se despedir nos próximos dias. O Grêmio hoje está vivo por causa do Cristal. O Grêmio está vivo por causa de Eldorado. O Grêmio está vivo por causa do CT, que é menor do que poderia, mas por causa do seu CT ali, o CT Luiz Carvalho. E agora o Grêmio tem um estádio também, que precisa voltar a virar um estádio de futebol. É isso que está salvando o Grêmio. E é essa a diferença de todo o discurso que eu fiz para vocês em relação ao Inter, com relação ao Grêmio. Essa é a grande diferença. O Grêmio, mesmo diante de tantos erros muito parecidos com os erros do Inter, muito parecidos, o que diz respeito à política, que tirou Fábio Koff em determinado momento e que tirou mais recentemente Marcelo Marques e que tirou Fernando Carvalho, e principalmente a indústria das narrativas, criada em cima de venda de informação, e eu não falo venda literal, mas de facilidade de informação, e também de leitura para aprovação de fatos de comunicação mais pública, é igual. Mas a base, essa é independente. E essa está salvando o Grêmio e não está conseguindo salvar o Inter. Eu não sei se o Inter vai cair, porque agora entram outros fatores, bicho extra, mala branca, sei o nome que vai se dar. E aí pode acontecer qualquer coisa. Mas dessa estrutura que eu falei para vocês, fiquem atentos. Isso é verdade. Isso é verdade. As narrativas vão matar isso em seguida e já vai ter muito contraponto. Mas anotem aí. Isso é verdade. Um cara que tem 56 anos e transita no Grêmio desde os 7 anos de idade. Ou seja, no ano que vem vai fazer 50. Que de alguma maneira eu convivo diretamente no ambiente do Grêmio. César, Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.